The gift of this life, a sudden sacred art. Then came the mystery and tore the world apart. They came from starlight, the ships of ghostly light. And in their presence I discovered my own light. Olá, Tanis. Quanto tempo? Pois é, muitas atividades, muitas experiências. Como é que está Portugal? Como é que está o teu instituto, toda a tua atividade nova? Olha, por aqui está tudo correndo às mil maravilhas, né? Uma experiência incrível. Portugal, alguns dizem por aí que é o Cadim de Deus, né? E tem gente que já fala que é um lugar muito místico. As pessoas que vê aqui como o lugar dos templários. Tem muito mistério, muita conexão aqui, eu gosto. Muita história. Muita história, né? A nossa história, né? Nós somos brasileiros, temos esse movimento com Portugal. Eu costumo dizer que quando você diz ele só para começar, tu é brasileiro. Eu falo assim, eu sou brasileira porque eu nasci lá, mas eu não sou patriota. E cria uma polêmica, né? Pois é, não tem raízes. Eu não tenho, de certa forma, porque eu sinto que aí entra aquelas já vamos entrando já com muita complexidade, mas eu particularmente me sinto uma pessoa fragmentada, porque eu tenho muitos lugares que eu me sinto em casa, né? Então Portugal é um deles, mas existem outros. Brasil é um deles, mas existem outros. Enfim, o projeto aqui tá bacana. Eu desenvolvi aqui uma empresa chamada Fembers, né? E ela tem todo um propósito. É uma empresa que desenvolve várias atividades, mas a atividade principal de propósito e missão dela é o quê? É o estudo da consciência humana, né? E eu estou desenvolvendo aqui vários projetos, inclusive você faz parte deles, você sabe, a gente vai conversar aqui para Portugal, e não só Portugal, mas outros países aqui da Europa. Eu vejo que tu também está alimentando também bastante o canal do YouTube, onde está também, né, expondo bastante informações lá. Sim, o meu canal, para falar a verdade, eu tenho mais do que um canal. O canal Presença Magnética, que eu coloco ali uma intermediação comigo, ele começou de uma forma bem sutil, né? Ele tinha um outro nome, que era Relatos. Mas ali eu comecei a desenvolver mais o meu conhecimento técnico, que antes eu só colocava coisas muito sutis. E agora eu comecei a trazer mais conteúdo, né, dos meus conhecimentos. Ali também eu trazia anteriormente poemas, porque eu também sou uma escritora, também escrevo e sou uma poeta. Só que, como era também pautado nas minhas experiências metafísicas, nas minhas experiências científicas e no meu conhecimento oculto, de ocultismo, eu gostava de colocar junto, né? Mas agora o canal está bem mais focado mesmo para neurociência, para ocultismo, espiritualidade, hipnose, todo esse link que é uma coisa só, como eu costumo, e agora como estou me posicionando, é uma coisa só. Cada vez mais a gente está tendo esses insights, e a ciência e até a mídia, né, está mostrando isso de uma forma bem clara, que tudo é a mesma coisa. É isso aí. Inclusive o canal do YouTube, eu também, eu só tenho um canal aqui, mas ele também entra em adaptações, a gente vai, amadurecendo, vai adaptando, vai organizando com o tempo, né? Porque também é algo novo, então a gente vai aprendendo conforme vai tendo a experiência. Deve ser verdade. Da mesma forma que o teu canal também, tu está direcionando, mas aquilo tudo vai se movendo, lentamente se adequando ao processo todo, né? Exatamente.
E você também, né? Tá com projetos aí, Sim, sim. também acho que você desenvolveu o seu próprio, um instituto, é o quê? E também tem o outro, que é o instituto também, que é o Paté, que você também desenvolve juntamente. Eu desenvolvo alguma coisa daqui, mais off, mas você tá bem mais empenhado e tá trazendo mais para a mídia. Me fala um pouco também, alguma coisa. Até vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Tipo, o meu canal, eu tenho um logo ali, eu tenho o meu símbolo que acompanha toda a parte do canal, inclusive eu quero levar esse símbolo adiante, porque ele tem um significado maior para mim. Esse símbolo surgiu, não foi do nada, inclusive mais um nome, como Antacarana Vortex. Ele tem esse sobrenome, vamos dizer assim. E eu nunca praticamente contei para ninguém sobre qual a origem disso, né? E isso começou há um bom tempo, uns 2 anos já atrás, quando o Instituto Paté tinha sede em Ivoti, e num domingo pela manhã, era no segundo andar, na cozinha, vamos dizer assim, do Instituto, e tinha uma paisagem muito linda lá, muito linda, de uns morros, é Serra Gaúcha, né? E eu fui tomar um café olhando aquela paisagem, como eu sempre fazia, eu ficava naquele momento imerso ali, né? Imerso naquela natureza muito bonita lá. Então, Sim. todo dia era diferente, todo dia tinha uma névoa, era uma nuvem, era o céu azul, sempre tinha algo que diferenciava, assim. Então, nunca era igual, né? E eu estava tomando meu café e no momento que eu decidi entrar novamente para dentro da cozinha, que eu fiz o giro, assim, para mim retornar, me veio a palavra Antacarana, na hora. E me veio e disse assim, utiliza nas tuas coisas. Foi como se alguém tivesse me falado algo, eu não sei... E eu parei assim, sabe? Quando eu me virei, veio aquela palavra e me disse assim, usa nas tuas coisas. Eu sei que essa palavra é uma palavra antiguíssima, né? Ela tem significados 1000, né? Muitas se utiliza, se não me engano, tem no Reiki também, alguma coisa relacionada a Antacarana, tem gráficos, né, de radiestesia com essa palavra, mas no meu caso não quer dizer nada disso, é somente a palavra com um significado profundo para mim, né? E vórtex, porque é exatamente um giro aonde tu tá movimentando energias, né? Tu tá levantando, é uma espécie, tu tá puxando algo para cima. E então entrou esse vórtex que ficou como um sobrenome. O logo eu criei, que ele tem vários significados ali, que dá para ver que é um triângulo, né? Na realidade é uma estrela, vamos dizer assim, de Salomão. E é um triângulo com 3 pontos internos, que são as 3 grandes forças que estão ali dentro. Então, eu nunca tinha comentado, assim, inclusive, né, sobre isso. Mas, o que é? Esse é o início de um projeto também. Hoje eu estou caminhando solo, mas ao mesmo tempo de parceria com o Instituto Paté, que é do Valdecir Chilo, que é o CEO, e a gente faz algumas atividades aqui na região, eu estou falando do Rio Grande do Sul, né? Aqui Brasil, Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. E nós organizamos alguns eventos aqui onde a gente trata da parte da hipnose, do transe, da busca por si mesmo, como funciona tudo isso, como nós desprogramamos todas essas traumas, fobias que nós carregamos, tanto criado por nós e também de nossos antepassados, que inclusive a Tanis aí, ela trata bastante no canal dela sobre isso também, sobre o comportamento humano, né? E é isso. Então, tá nascendo um novo caminho dentro do próprio canal, que eu também estou lançando bastante coisa sobre o comportamento, sobre os grandes programas, sobre... Enfim, tá pegando um ramo, vamos dizer assim, uma linhagem bem grande sobre isso, sobre o ser humano, sobre a busca espiritual, sobre como nós nos comportamos diante de tudo isso e como a gente tende a sair disso, como a gente desprograma aquilo que a gente foi, tipo, direcionado a ser, né? Que é a busca do autoconhecimento, do autodescobrimento e da autorrealização. Não é a Tanis. E aí? Que curioso, porque
não existe acasos, né? Nós acredito que até desde o primeiro encontro a qual nós nos conectamos ali, que nós estivemos em Curitiba, se eu não me engano, né? Exatamente, Curitiba. No nosso evento ali, nosso evento não, foi um encontro técnico, né, do curso de hipnose. E eu acredito que a gente não conhece pessoas somente, a gente também reconhece pessoas, né? Então, o conteúdo são bem próximos e parecidos, porque desde sempre eu me questionei, né, desde muito nova, desde pequena, para falar a verdade, questionei tudo que existia, tudo que haviam me dito, ou seja, já tinha aquela questão daquele fragmento de desconhecimento do que era me falado, porque ali era como se já eu entendesse que esses encontros, que essas percepções, elas não são só biográficas, mas sim de frequência da busca qual nós estamos, né, como buscadores. Então, é interessante a sua empresa, a seu instituto, tá, inclusive até a sua logo, quando tu fala os 3 pontos, né, os 3 pontos dentro da simbologia, dentro do misticismo, dentro da tecnologia, ele tem muita importância, porque os 3 pontos é um triângulo também. Né? Você fala, tem ele tipo uma estrela. Então, dentro até de algumas escolas de mistérios, algumas ordens, alguns conhecimentos gnósticos, a gente fala muito sobre esses 3 pontos do triângulo. É curioso. Sim, o número 3 é um número mágico, né? É incrível. E é isso. E em breve, agora também estaremos fazendo algumas atividades aqui que também englobam a programação, né? E a gente entender como tudo isso aconteceu, né? Como a gente carrega isso dentro da nossa epigenética e tentarmos sairmos disso, né? Tentar desbravar. Na realidade, no momento que tu tira a programação, tu vai te descobrir como si mesmo, né? O self, o verdadeiro self, que até então nós estamos sendo programados para alguma coisa que nós nem sabemos o que é e nem para que serve. E até onde nós vamos dessa forma. E como tu comentou aí, a gente tem esse, vamos dizer assim, não somos acomodados, quer dizer, sempre existiu o ponto de interrogação, né, desde criança, em busca de algo que até então, naquela época, né, puxa, alguns anos atrás, nós não temos a facilidade que nós temos como que a gente está utilizando agora. Exatamente. Então, a busca pelo conhecimento, não posso nem dizer sabedoria, né, conhecimento, era difícil, né, não era todo mundo e nem com todo mundo tu poderia falar certas coisas, porque ou tu vira um maluco da turma, ou, né, nem dá para conversar porque ele está viajando, né, não dá. Então, hoje não, hoje as coisas abriram mais, se tornou muito mais acessível. Então, eu sei que tem muitas pessoas, mas muitas pessoas, que não têm com quem conversar, que passam pelas mesmas situações que eu e tu passamos, e que, de certa forma, hoje eu não sinto mais, porque hoje eu falo, não me interessa mais, entende? Se acham ou não acham, isso não me faz, não me pesa isso, eu não ligo, entende? E porque eu acho que é algo tão normal, tão natural, porque as pessoas julgam, mas amanhã tudo muda, entende? Como muda a alimentação, que um dia faz mal, outro dia faz bem, como as coisas todas acontecem. Hoje você usa um medicamento, amanhã diz que não serve mais para aquilo que tu estava usando. Quer dizer, tudo muda. Até a tecnologia, né? Tudo isso que era impossível no passado, hoje, inúmeras coisas que passam na ficção científica, por exemplo, é uma amostra grátis disso, né? Isso é uma loucura, isso jamais acontece, mas a maior parte daqueles filmes de ficção científica de alguns anos atrás é a realidade a qual nós vemos exatamente. E aí entra aquela questão se realmente isso foi uma imaginação criativa de loucura do criador, que fez o filme, ou fez a obra ali prima, o livro que for, ou se ele teve acesso a essas informações, ou ele vive essas informações e trouxe para... É polêmico, é um contexto também dispensável.
porque também pode ser um processo de deixar sementinhas, né, para as pessoas acostumarem com os fatos, para, quem sabe, isso germine de alguma forma, né? Então, é interessante a maneira que a gente percebe, né, as coisas. Muitas vezes a gente não entende, muitas pessoas não têm com quem conversar, se tornam isoladas ou guardam aquilo para si e acabam não desabrochando, acabam não fazendo florescer aquilo. Mas pode saber, sempre tem alguém que fala e que passa por experiências, isso sempre foi assim. Então, Eu acredito que sempre é um reencontro com alguém sim, ou uma ocasião e que aí você acaba se encaixando, né? Isso até não necessariamente pessoas, mas até num conhecimento, num estudo ou numa experiência, né? Uma exatamente. experiência vivencial ali que tu tem, que tu começa a perceber a tua vida e o mundo de uma outra forma, né? Que nem desde muito nova eu via o mundo de uma forma diferente, né? Eu já percebia, tinha as percepções pelos símbolos. Eu não entendi o que aquilo era, eu vivia já como uma investigadora já desde muito nova. Então, E eu também, essa sede de perceber algo que eu já sabia, de certa forma. Né? e essa parte de simbologia é incrível também, tem uma ligação muito grande com símbolos. Conexão com a mente humana, com símbolos, perceber mais os símbolos, principalmente os símbolos mais ocultos, porque tu compreende que tudo que eles dizem, isso é uma coisa, por exemplo, um pentagrama. Isso, se você foi criado em certo ambiente, você vê isso como uma ideia extremamente de maldade, de coisas ocultas, ou de satanismo, Mas se você foi criado em um outro ambiente, por exemplo, você nasceu no movimento celta, na Irlanda, em algum lugar assim, na Galícia, você já vê o pentagrama com uma outra... Se tu percebe que isso é muito confuso, então não existe realmente, isso é certo, que foi realmente dogmatizado. Então, quando você já vem desde muito novo com essas questões e com esses conhecimento, é como se aquilo fizesse parte de ti, aí tu realmente vai desenvolvendo mais, né, suas percepções e buscando, e esses símbolos, essas coisas vai vindo até ti, que foi o meu caso também, que a gente vai passando por inúmeras situações da vida, né, eu sempre muito curiosa e estudiosa, e acabei, por fim, tendo essa questão com o mundo da hipnose, da parapsicologia, das terapias transpessoal, da numerologia. Então, começou tudo naquelas questões mais holísticas, de certa forma, e depois ir para o lado científico. Ou seja, mas são extremos. Aí, ao mesmo tempo, você acaba se tornando um cético. Mas por quê? Porque você tem aquele conhecimento, né? Ou seja, tu é como se fosse realmente moldando sabe quando você faz aquelas estátuas, aquelas esculturas tão bonitas? E de repente aquilo era só uma massinha e você vai moldando e aquilo se transforma numa estátua maravilhosa, né? Depois de garimpada. Então, é os processos que a gente vai passando pelos estudos, que nem eu, como sempre gostei muito de filosofia, aí participei de uma filosofia iniciática, né, com uma escola, uma ordem, como a Rosa Cruz, uma tradição antiga e mística, enfim, e passar por diversos estados, processos de consciência, e perceber o que significa isso, mas de uma forma mais científica também. Pelo menos é o meu modo de visão sobre isso. Sim, sim. E a parte de símbolos mesmo, como tu tá falando dos símbolos, eu também tenho uma ligação muito grande com o simbolismo. Na realidade, todos, sabendo ou não sabendo, o símbolo ele interfere. E as pessoas não se dão por conta, mas tudo que tu compra hoje, tudo que tu enxerga, tem um símbolo. Se vai torcer por um time de futebol, cada um tem o seu símbolo. Se você está usando o símbolo trocado, quer dizer que você é oposto ao outro. Né? Exatamente. Você vai comprar um veículo, todos os carros têm a sua marca, têm o seu logo, têm o seu símbolo.
muitos têm um significado que as pessoas nunca se perguntaram. Já se perguntaram por que o símbolo da Toyota é daquele jeito? Por que o símbolo, sei lá, da Volkswagen é daquele jeito? Então, tudo tem um porquê e existe também um condicionamento dentro do símbolo que o nosso inconsciente capta. O consciente não sabe, ele olha e não dá bola para aquilo, mas o inconsciente ele está entendendo porque ele está dentro, vamos dizer assim, ele está buscando informações do inconsciente coletivo que nós conseguimos acessar conscientemente, vamos dizer assim, através do transe. Mas tudo faz parte. Então não somos influenciados. Tem alguns detalhes que eu não consigo entender. É como tu falou, a gente se torna cético. No momento tu acredita em tudo, daqui a pouco tu não acredita em mais nada, daqui a pouco tu te pergunta sobre as coisas, querendo resposta sobre aquilo. E normalmente as coisas são as mais polêmicas possíveis, né? Se você fala, cai uma chuva em cima e diz, não, mas como? Por quê? Porque as pessoas seguem um padrão, e esse padrão, de geração em geração, ele é na fornalha ali, ele é feito na fornalha, ele é moldado no fogo, para que aquilo fique tão fixo que tu não sabe nem de onde saiu, mas tu defende aquela causa, e muitas vezes essa causa, a origem dela não é nada boa. Ela teve um propósito. E aí nós seguimos hoje algo que foi colocado na nossa cabeça geração após geração, né? E as pessoas não sabem nem do que estão falando. Para começar, eu vou falar já um símbolo aqui, que já vai dar aquele né? Símbolo da cruz. Hoje eu vejo, eu posso dizer assim, ó, eu não gosto do símbolo da cruz, do crucifixo. Não me chama atenção isso como algo sagrado. Aí tu vai olhar pelos símbolos esotéricos, como gnose e tal, você vai dizer que são dois caminhos que se encontram, um é vertical e outro é horizontal. São dois caminhos, são duas energias. A matéria com o espírito, né? Matéria com espírito. A gente enxerga dessa forma. Ok, dentro do simbolismo oculto, esotérico, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que esse símbolo é um símbolo muito mais antigo que o cristianismo. E ele deveria ter outros propósitos. Então, ele foi criado com um propósito. Exatamente. E isso tudo é moldado para que tu não desconfie, para que tu não te perguntes. Sempre tu vai ter aquela certeza de que algo que tu não tem certeza nenhuma. Entende? Tu não te pergunta sobre as coisas. Por que se venera um símbolo onde é tido como a morte do teu Salvador? A pessoa que te trouxe a salvação. É isso que o cristão prega, né? Jesus veio e ele morreu para trazer a salvação ao mundo, ok? É isso, dentro da cultura ocidental. Em vez de você idolatrar, então, ou ter isso como sagrado, o ser, você idolatra aquilo que matou o teu Salvador. Pode ter outras ramificações de explicação para isso, mas eu acho, para mim, é um ponto de interrogação gigante em cima disso. Quer dizer, eu estou idolatrando quem matou aquele que veio me salvar. Quando você começa a ter um pouco mais de busca, né, de conhecimentos, mas que nem toda a humanidade tem, não é todos que têm, que nem os estudos, conhecimentos gnósticos, os conhecimentos das escolas de mistérios, tu vai percebendo que tudo é um pouco mais profundo, e tu vai, né, buscando mais. Então, tu começa a questionar mais, né, tu perceber que nem tudo é aquilo que dizem. Exatamente. Isso é ótimo, porque realmente essas informações, elas estão fora por uma forma realmente de programação, de ajuste, para ter uma espécie de ordem, né? Colocar sempre as pessoas de uma forma mais organizada, para não haver esse caos. Então, qual é a forma mais fácil de fazer essas percepções, deixar essas coisas instaladas? Como símbolos, né? Porque eu gosto muito de dizer assim, olha, quando desde lá da pré-história,
aqueles humanos, eles não falavam, não existia linguística, entende? Existia simbologia, eles sabiam fazer símbolos, eles sabiam perceber as coisas por aí. Então, nós somos muito mais simbólicos do que linguísticos, percebe? Então, é tudo muito assertivo, e eu compreendo a sua questão com a cruz, por conta disso. São É interessante até, perguntas, né? quando eu era muito novinha, eu me recordo que uma vez eu achei um crucifixo na rua, e minha mãe já era, minha família já tinha uma questão de evangélico e tudo mais, e eu seguia porque eu era criança e eu ia junto, né? Mas eu sempre fui uma curiosa e tinha aqueles movimentos. Eu guardei, nossa, tinha aquela coisa. Já por eles serem evangélicos, eles não gostavam também por conta dessa questão que você aborda. Né? Da mesma maneira? Eu não Da sabia mesma que maneira, pensava assim. dessa forma, assim. Sim. Mas eu penso assim, depois que eu tive. Como que eu posso dizer? As minhas experiências com uma amplificação maior, uma amplitude maior de percepção. Quando eu comecei a acessar isso e com alguns conhecimentos muito antigos, né, através de alguns movimentos que eu participo, tradicionais, já muito antigos, desde o Egito Antigo, eu vejo que o maior conhecimento realmente está dentro da gente. Está tudo ali dentro, essas lembranças, né? Então, por isso que a gente se conecta mais com algumas coisas e com outras não. E é por isso que eu comecei até a utilizar isso, de certa forma, como o meu próprio laboratório. Por exemplo, quando você vê, eu acho que é interessante, eu penso que é interessante isso. Falar, a cruz não me traz aquela como que todo mundo, idolatra, né? Eu sinto uma certa aversão, pelo que eu entendi. Eu não me sinto bem. Eu fico com a interrogação sempre quando eu olho, porque eu não consigo compreender como que eu não entendo. Para mim, ela é um símbolo antiguíssimo, antes de tudo isso, muito antes da parte cristã, e ela tinha seus propósitos. E hoje ela segue um outro propósito, né, que eu imagino qual seja. Mas as pessoas não se perguntam, sabe? E eu tenho essa mania, eu enxergo um símbolo e questiono sempre, da mesma maneira que eu acho que tu também faz a mesma coisa. Então, olha, para te ver, a gente não dá bola, mas tu em transe, através de um processo hipnótico, tu entrou ali no transe, em um momento da tua vida que tu queira perguntar ou tu quer tirar dúvida de algo, vamos dizer assim, para ser mais sucinto, vamos dizer, você vê um carro passando durante o dia, você está caminhando na rua, vê um carro cruzou. Aí tu vai perguntar para a pessoa, que carro foi esse que cruzou aí? Você passou por um carro hoje, não passou? Ou o carro passou por ti? Sim, passou um carro, mas que carro era? Não lembro. Sabe que marca era? Não lembro. A cor desse carro, tu lembra? Não lembro. Tá, e da placa? Muito menos. Aí tu em transe, tu consegue buscar todas as informações. A pessoa sabe que carro foi, que cor era, até placa. Porque tu tem uma visão que tu não te percebe. Tu tem uma visão 360 da tua vida e tu não te percebe que isso está sendo filmado, vamos dizer assim, o dia inteiro. Aí vem aquela história da Matrix, que nós somos coordenados, nós somos manipulados, existe uma holografia perfeita onde todo mundo está dentro. Eu também acredito nisso. Mas, como é que eu vou te dizer? Tem muitas coisas. Porque a gente é formado para acreditar. A gente tem, desde que nasceu, a sociedade, amigos, os nossos antepassados, as nossas heranças, parte de genética, enfim, tudo. É gerado para que tu acredite naquilo e segue o teu caminho e não olhe para os lados. Então, tem muita coisa que eu me questiono, inclusive, da parte espiritual. Porque hoje nós não nos percebemos que nós estamos numa matrix. Nós vivemos dentro de uma, mas não nos percebemos nela. Já pensou que se a parte espiritual também fosse
a gente acredita que seja algo real, a gente até imagina, pessoas passam experiências como a gente passa aqui. E que essa parte espiritual também seja uma matrix dentro de uma subdivisão, e que muitas pessoas passam experiências, tipo, espirituais, e que essas experiências espirituais sejam em outra matrix. Então, todo o mistério da morte, como a gente conhece hoje, como toda a vida que a gente conhece hoje, é porque a gente recebeu essa informação de alguém. Vamos dizer que tu tivesse nascido numa ilha onde não tivesse ninguém, o que tu pensaria da morte? O que tu pensaria do mundo espiritual? Se não tivesse influência de ninguém, ninguém te falou, tá lá no meio do mato, ninguém falou nada para ti. Como seria o teu pensamento diante disso? Então, mais umas pontos de interrogações. Será que tudo isso não é uma matrix dentro de uma matrix? E a gente vai seguindo o processo? Só que eu não estou me referindo ao inconsciente coletivo, seria uma outra camada. E vamos dizer que para tu sair da Matrix hoje, a gente vivendo na 3D, a minha opinião, a gente não consegue na 3D. A gente nasceu para estar aqui, 3 dimensões. Mas a gente tem a consciência. Mesmo que a gente não utilize uma quantidade de 100% dela, que não temos ainda essa condição, mas a gente sempre fica com uma pequena fagulha, tipo 3%, 2%, que é o quê? É a pequena janela que nós temos para procurar algo fora. Então, nós não podemos dizer que a gente não tem a chance, porque a nossa consciência, ela tem a pequeno fogo, ela tem uma chama ali que vai te iluminar para algum lugar. Então, nós temos essa oportunidade, todo mundo tem essa oportunidade de buscar algo. E se acontecer, só tem uma opção, acredito eu, de a gente sair um pouco, da gente ter uma folga da 3D. É através do transe. Porque no transe, tu desconecta daqui. E tu tá viajando, vamos dizer assim, em um mundo paralelo. É uma viagem o assunto. Você está falando muito de transe, eu posso até te perguntar assim, mas você... Eu vejo que pronto, eu acho interessante, é isso, como eu também sou uma hipnoterapeuta. As pessoas, nem todas as pessoas sabem, porque como assim o transe? O que seria isso? Como que seria esse movimento? Para você, as suas percepções. Eu não gosto de falar percepções extrasensoriais, mas essa amplificação perceptiva, elas começaram com o transe? Com transe de hipnótico, ou você já tinha isso, você já conseguia ter essas experiências sem esse processo de hipnose? Eu sempre fui um ponto de interrogação, assim, eu sempre estive perguntando, desde pequeno, desde muito pequeno, eu sempre me perguntava sobre algumas coisas que ninguém se perguntava. Muitas vezes eu perguntava, ninguém sabia me responder. E isso sempre foi algo que eu venho trazendo. Antes de eu conhecer, vamos dizer assim, o Valdecir, que foi a virada de chave da minha vida dentro do mundo de experiências, vamos dizer assim, né, que foi o início antes do Instituto Paté, antes de vir a ideia, antes de se formar isso. Eu tive experiências, né, tive experiências referente à ufologia, tive experiências com objetos voadores não identificados, no mínimo umas 3, 4 vezes. E antes disso, na realidade, mesclado no mesmo período, tive também de visualizar algumas coisas, tipo, uma vez eu vi um fantasma. Vão ter que contar isso mais adiante. Eu trabalhava num hotel lá em Gramado e eu trabalhava como recepcionista e eu vi um ser às 3 horas e pouca da manhã. Mas isso é uma outra história para nós conversar. Vai guardando. E aí, então, as coisas vieram acontecendo devagarinho, tipo um quebra-cabeça. Eu costumo
e tipo, comparar isso com um mosaico, sabe? A gente vai botando as pecinhas que parece que não tem nada que ver. Parece que as pecinhas não tem nada que ver, são todas coloridas, e quando tu olha de longe, tu enxerga uma imagem que foi criada ali naqueles pequenas pecinhas, né? E as coisas começaram a acontecer, foi há uns 4 anos para cá, que foi a virada de chave que eu falei, onde eu passei por as experiências. E aí, quando tu começa a conhecer um outro lado, outros caminhos, e tu começa a ver coisas que tu lia nos livros, ou que tu via as pessoas comentando, e tu começa a passar por essas experiências, e tu começa a sentir essas experiências, tu começa a te corrigir. Surgem outras perguntas, né? É que nem tu fazer uma faculdade, fazer um curso, e aí tu entrou com uma pergunta, tu sai com 10. Porque sempre vai te surgir mais aberturas, e nessas aberturas vai se subdividir em mais outras. Então, na realidade, hoje, todas as grandes invenções, tudo que se tem hoje, foi não pelas respostas, mas sim pelas perguntas que foram criadas. Porque aonde você fez a pergunta, você levantou uma questão que pode ser que muita gente não tivesse percebido e que aquilo surgiu, as grandes invenções surgiram depois disso, da necessidade de responder aquela questão. Então, posso dizer que muitas dessas pensamentos de viagem, assim, sobre dimensões, sobre a gente viver em várias dimensões ao mesmo tempo, no aqui e agora, sobre a gente receber influências, que muitas vezes a gente confunde isso com encostos ou energias que estão próximas de nós. Às vezes, essas energias são nós mesmos. Então, a gente bate de frente com muita questão, com muita crença. Exatamente. E não quer dizer que eu tenha razão nisso que eu estou falando. São perguntas e que isso eu sinto que mexe com o meu espírito, assim. Tipo, eu quero descobrir isso. Então, aí dentro também, eu nunca tinha passado por experiências de ayahuasca, eu nunca tinha passado por experiências de mama wilca, eu nunca tinha passado por experiências de rapé, que eram para mim um mundo totalmente aleatório, era um mundo de YouTube, era um mundo de livros, era um mundo de alguém que passou por uma experiência tal. Não digo para as pessoas se jogarem em qualquer lugar, de qualquer forma, e vai de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Primeiro, bota o pé no chão e a cabeça nas estrelas. Ancora e vai devagarinho. Conhece. Tenta ver direitinho o que é isso, para que tu vai fazer isso? Para que tu vai passar por essa experiência? Não pode passar uma experiência por curiosidade. Tu tem que ter um objetivo. Porque você não vai estar mexendo com algo aleatório. Tu vai estar mexendo... No fundo, tu vai mexer com a tua psique. Com certeza. Entende? Tu vai mexer com a tua psique. Tu pode bater de frente com crenças das pessoas referente a uma religião, referente a um grupo espírita, espiritualismo. Não interessa. Cada um tem um caminho e todo mundo está certo. Se isso que tu participa te faz bem, continua, abraça e vai. Se isso te faz mal, larga fora. Larga fora porque não te serve. Então, assim, ó, nós estamos aqui na 3D para aprender, nós não viemos aqui para passear, até dá para passear também, né, Tânis? Até dá. É bom, né? É bom, né? Ótimo, adoro. Né? Mas assim, ó, tudo é aprendizado, né? E nós vivemos Tu imagina que a nossa glândula pineal, ela tem essa percepção incrível. Ela é que nos liga com o mundo espiritual. A gente pensa, não, vou sair do coração, vou sair não sei o quê. Quem te liga, o que faz a separação do mundo espiritual com o físico é a glândula pineal. A maioria das pessoas não sabe nem o que é isso, sabe? O próprio eixo HPA. Eu estou falando coisas loucas, mas está tudo junto. O próprio eixo HPA, onde o que seria? Porque se explica para o pessoal que está nos assistindo entender o que é o próprio eixo HPA.
Sim, olha, são as glândulas que nós temos que nos disparam o nosso estresse crônico, o nosso estresse agudo. A gente não conhece de onde vem a depressão, a gente não conhece de onde vem muitas sintomas que nós possuímos, sabe? O próprio eixo HPA, hipófise, pituitária e glândulas adrenais, elas mexem com nós a todo instante. É o luta e fuga, entende? Tu tá sempre preparado para uma coisa ou outra. Inclusive, vai entrar um vídeo mais adiante, eu não sei quando as pessoas vão estar assistindo isso que nós estamos conversando, mas eu vou tratar da luz solar. Ela vai tratar dessa ligação, tá? De círculos da parte circadiana. Isso é um assunto muito entra, interessante, por acaso. aonde entra a energia solar dentro da nossa pele? Como se forma a vitamina D? Por que que a gente é impulsionado a se proteger, passar protetor? Por que que num país tropical como o Brasil tem grandes quantidades de pessoas com deficiência de vitamina D e nós temos um sol maravilhoso, incrível? Exatamente. Por que que a mídia nós falamos de Matrix, não é? Por que que a mídia te direciona para tu fazer algo e isso vira uma espécie de moda e aí todo mundo faz? E aí tu diz que é ruim, que aquilo é ruim. O sol, ele é algo venerado muito antes de qualquer coisa. O sol é o Deus Pai. Ele está ali. E eu estou falando como Deus, como uma palavra hoje para a gente entender, porque... A primeira religião politeísta, o primeiro movimento politeísta nasceu por conta do sol, lá na época de Akhenaton, né? No Egito Antigo. Você vê como que é. Já tinha na egiptologia, você começa a ver ali o próprio Ra. Ra, Deus Ra, né? O posicionamento de frente para o sol. E isso é cientificamente comprovado, né? Quando você se coloca em postura, com o queixo erguido, em posição ao sol, com os braços erguidos em direção ao sol, você recebe essa energia solar. E é até, inclusive, utilizado por ritualísticas, desde aquela época. E essa questão com o sol é muito interessante você tocar, viu? Porque cada vez mais estímulos para não ter esse contato. Porque o sol Exatamente. Ele traz essa energia. E a luz do sol altera tudo. Aí tu diz assim, tá, mas o que tem a ver o sol com o que eu tô falando? O que tem a ver o sol com a Matrix? Bom, o sol altera nosso circadiano. Ele altera a nossa glândula pineal, né? Porque tu não vai saber mais o que é dia e o que é noite, a gente fica mais tempo acordado do que dormindo, tu não recupera tuas mitocôndrias, tu não recupera tua energia corporal. Como é que fica a tua aura nisso aí? Entende? Então, assim, ó, tá tudo interligado. A gente não liga os pontos. As coisas estão todas na nossa volta, sabe? Então, assim, ó, muita gente... Vou falar rapidinho disso, mas não vou estender. Muita gente usa o protetor solar para evitar o envelhecimento, para evitar a queimadura na pele. Muitos dos protetores solares, a composição química deles faz exatamente o contrário. Inclusive, tem alguns componentes que são carcigenógrafos. Eles trazem, te proporcionam no uso contínuo câncer. Outros te proíbem de receber vitamina D. A vitamina D está ligado com a parte de imunologia, né? É que é muito, o assunto é muito grande. Então, assim, ó, tudo está interligado. As coisas todas funcionam de uma maneira. E sempre te questiona sobre aquilo que a mídia está te trazendo. Não que ela esteja sempre errada, eu não estou falando isso. Eu só digo o quê? Te pergunta, te questiona. Por quê? Por quê? Por quê? Outras coisas polêmicas que eu vou falar. Tem uma coisa polêmica. Carros elétricos. É bom ou é ruim? Tá na moda. A mídia, 100%. Carro elétrico é bom para a natureza, porque não sei o quê. Tá. Carro elétrico tem um banco de baterias dentro dele. Dizem que essas baterias foram analisadas pelo campo magnético, que não é prejudicial ao ser humano. Né? Dizem. A glândula pineal nossa, ela funciona através de magnetismo, né? De químico elétrico. E aí?
Será que essa energia que tu tá sentado em cima de um banco gigantesco de bateria não é um nem dois que passa mal dentro de carro elétrico? E aí? É coisa boa? É curioso, né? São assuntos polêmicos. Nossa! Né? Então, é assim, te pergunta. É isso aí. E aí, então, aqui, né, dando sequência, nós estamos organizando, então, várias atividades. Eu estou em parceria com o Instituto Paté, junto com o Valdecir, em alguns casos, não todos, né? Ele tem uma linha dele, onde ele trabalha, né, direcionado na busca dele. No caso também a Tanis, né? Eu também. Então, quer dizer, nós estamos cada um numa linha, mas ao mesmo tempo interligados, né? Quem sabe nós também fizemos algumas atividades aqui no Brasil e quem sabe também em Portugal, né? Sim. Que a gente consiga usar todas as nossas... unificar as forças, vamos dizer assim, e trazer essas questões. E porque, na realidade, a gente está sempre buscando melhorar, né? Eu nunca vi ninguém procurando algo para piorar. Eu acho que a gente está sempre procurando que a gente tenha uma boa vida, que a gente tenha saúde, que a gente tenha um conforto, vamos dizer assim, no coração, né? Entender as perguntas da vida, entender o caminho que nós seguimos, tudo isso que se forma. Muitos problemas a gente passa, dificuldades, faz parte, a gente faz parte. Muitas vezes a gente, às vezes, se cogita, né? A gente tem que ter um discernimento, tem que enxergar de novas formas. Tem pessoas que passam dificuldades enormes, outras nem tanto. Tudo faz parte da vida. E a gente está aqui para aprender com isso. Então, tipo, o que eu busco, o que a Tanis busca, o que o Valdecir busca, que muita gente, muitas terapeutas estão buscando, muitas pessoas que às vezes não conhecem nada disso, que são, sei lá, são curandeiras, são pessoas antigas que usam simpatias. Ninguém está procurando algo que para ruim, a gente procura sempre que isso seja algo para ser melhor para as pessoas. Tanto a hipnose, a parte da programação, da reprogramação, da limpeza, da tirada de traumas, fobias e tudo mais. É para que a gente crie um novo caminho para essas vidas, para essas pessoas. Porque a gente não vive sozinho. A única maneira que a gente tem para mudar algo no mundo, a gente pensa assim, pô, eu sozinho não vou mudar o mundo. Eu não vou parar uma guerra. Eu não vou conseguir tirar uma doença. Ok, sozinho é difícil. Mas daqui a pouco, 2, 3, 4, pensando. E se todo mundo, mesmo diferente, porque nós todos somos diferentes, graças a Deus, cada um é diferente um do outro. Cada um tem um pouquinho que ajuda. Cada um faz parte do mosaico que eu falei. Cada um carrega lá dentro do seu coração, mesmo nas diferenças, existe uma unidade. Lembra, Tanis, que nós conversamos sobre isso lá em Curitiba, isso 3 anos atrás, que o Valdecir falou de unidade, e o que mais que ele falou mesmo? Era unidade e ser... Era do conjunto, né, de Somos Um, né, ele deu Pronto, é o que eu vejo também, no caso ele deu a experiência da areia, né, que ali não tem como separar, né, aquilo ali você não sabe quem é qual que é o grão de areia, né, que aquilo é um conjunto de vários grãos de areia. Na realidade, todos somos um, mas somos uma unidade dentro de um total, né, e é isso que eu penso, a gente está sempre buscando, e não é porque a gente cogita, que a gente pergunta, porque a gente é terapeuta, porque nós passamos experiências, e muita gente passou por experiências muito maiores do que nós, outras não quer dizer, as pessoas não têm que se basear nas outras pessoas, cada um é cada um tem um momento, cada um vai passar por uma situação. Nós, como eu, tu, Valdecir, eu estou falando nós porque nós que estamos ligados aqui, cada um tem o seu momento, cada um vai passar por uma situação. E a gente, um ajuda o outro, né? Eu acho interessante a gente andar, tipo... A gente sabe que tem gente que sabe muito mais que nós.
Muito mais, muito mais, muito mais. Pessoas que já passaram por aqui, já partiram, e deixaram legados, deixaram muito assunto. E a gente vai um atrás do outro. Porque se o da frente cair, a gente ainda está segurando aqui que dá para puxar de volta. Vai todo mundo agarrado na mão. Né? Então, é isso que serve. A gente está na 3D, a gente está na vida hoje, é para a gente fazer coisas boas. E todo mundo tem o seu caminho. Eu tenho muita coisa para aprender, mas sem noção. E eu faço sempre alguma coisa que eu me analiso. Toda hora eu estou me analisando e vendo, observando, por que eu fiz isso. Aí entra naquele assunto que a Tânia está tratando lá no canal dela, de que a gente tem uma programação que a gente não percebe. Então tem muita coisa que eu faço na minha vida, que eu falo ou que eu atuo, e que depois que eu fiz é que eu me dei por conta, não é, Tânia? Tem um assunto, tem um vídeo sobre isso. Né? Sim, é exatamente dessa forma. Exatamente. Utilizarmos o nosso próprio sistema nervoso como um laboratório, né? Exatamente. Perceber, induzir esses estados emocionais, pelo menos é assim que eu trato a minha forma interna de percepção. É isso aí. É isso aí, Tânis. Então foi uma conversa, né? Tem muito assunto polêmico, né? É interessante, nós sabemos que o caminho teu aí está a todo vapor, vamos dizer assim, está, né, aberto, uma nova janela gigantesca, principalmente na Europa, né? Que eu vi tu comentando ali no início, Portugal, Espanha também, né? Sim, que sim. Tem um interesse. Então, é um projeto ambicioso, porque aqui é onde tem o princípio dos estudos, né? Sim. Da parapsicologia, entre outros assuntos mais focados para a neurociência também. As pessoas pensam que isso é muito recente, isso é muito mais antigo. Isso começou aqui. Sim, sim. A gente se baseando nos grandes... Inclusive, esses projetos de programação, a maior parte deles também começaram aqui. As pessoas acreditam que os projetos começaram nos Estados Unidos. Pois é. Mas os projetos começaram aqui nesse lado e os Estados Unidos se apossou e utilizou também em parceria ou até não desses projetos. Bem, e é algo mais complexo para um outro momento para a gente conversar também. Né? Tem muita coisa. Estava falando muito de programação e de uma forma que você vê ela também de uma forma um pouco negativa. Mas você acredita também que essa própria programação ela pode ser utilizada por uma questão de libertação, de certa forma? Sim. Aí que Eu acredito que sim. Eu também acredito que sim. Até porque a gente consegue desenvolver essa capacidade de intensificar, né? E de acelerar esses estados internos com uma forma mais intencional. É as duas faces da mesma moeda, né? Expandir essas percepções. Então, eu acredito que sim também. Olha, Darlan, eu queria também te perguntar, eu vi que você está bastante envolvido vai ter uns encontros aí relacionados ao MK Ultra. Sim. E isso é um lado que as pessoas conhecem como um lado mais sombrio da hipnose. E você também fala muito de hipnose, agora comentou bastante. Você vê isso como uma dissociação psicológica? Sim. Você vê isso também como essa questão desses encontros do MK Ultra. Ele mostra o lado sombrio da hipnose, né? Então, isso seria... Você vê isso também, que tem um lado de luz, né? Pode haver um lado de luz nessa questão do MK Ultra? Não sei se eu consegui me fazer entender. Na realidade... Qual seria esse lado? Essa parte da programação... Porque está tendo, né, esse movimento ali. Sim, é que nós não percebemos. Tem muitos filmes hoje que trata disso, mas a gente enxerga isso como uma ficção. Tipo, um filme muito antigo, que eu cheguei a assistir, né? Já estou entregando a idade, né? Que eu assisti, não gostei na época, porque não é o estilo de filme, mas eu via que muito isso era compartilhado em mídias e tudo, mas é nos anos 80. Era chamado de Laranja Mecânica, tá? Olha, por acaso eu não conheço esse filme. Laranja Mecânica. E é muito doido o filme, muito doido.
mas ele tem MK Ultra direto ali, tá? Série de Netflix mesmo tem várias, tipo o próprio Stranger Things, ele é MK Ultra. A Eleven, que é o número 11, ela foi a 11ª experiência. Então teve experiências anteriores a ela que não funcionou. Então assim, ó, tem muita coisa na mídia, na parte de Hollywood, na parte de filmes, que a gente não se percebe, mas eles estão trazendo isso sempre teve. E o que as nossas atividades agora, que vai ser feito agora? Nós estamos falando, hoje é março, né, de 2026. Então, nós estamos trazendo um assunto baseado nesse livro aqui, ó. Tá? Vamos ver se aparece, eu não sei se está invertido ou não, tá? Mas é MK Ultra, tá? Esse livro aqui foi escrito pelo Valdecir, aonde ele também tem a fonte dele, são fontes, vamos dizer assim, originais, fonte real, tá? Então, não é tirado do nada. Enfim, eu aconselho o pessoal a adquirir o livro, porque tem muita coisa interessante nele. Interessante demais. Interessante, eu li também o livro, eu gostei bastante, tem muita informação. Interessante demais. E se os governos já estudavam essa manipulação mental naquela época, já estudavam, imagino que a publicidade e a mídia faz hoje com essas informações. Isso é o legado que ficou, porque isso aqui, esses programas, não só o MK Ultra, né, mas teve vários outros, né? O Projeto Monarca, teve vários ali, né, e tanto que depois abriu em vários comitês, o pessoal queria saber o que tinha acontecido, que ninguém sabia, porque era tudo muito sigiloso. Mas a nossa atividade agora, que seria em março de 2026, vai ser explicando sobre o que é o MK Ultra, todos os programas que interligaram com ele, da onde saiu, como se chegou essas informações que constam no livro, tá? Que tem documentos verdadeiros ali dentro. E aí envolve, inclusive, a CIA, envolve muita coisa aí dentro disso aí. Não é uma brincadeira. Dentro disso, a gente vai aprender que a gente carrega na epigenética muitos traumas causados dentro dessas experiências. Que são coisas que a gente pode trazer depois mais a fundo, daqui a pouco até o próprio Valdecir, nós podemos fazer uma live nós três e a gente tratar desse assunto também. Então, para ser mais sucinto, assim, tudo que nós passamos onde envolve emoção, fator de emoção muito forte, a gente cria um trauma, a gente cria fobias. E quando essa emoção ela é tão medonhamente modificada e produzida, ela gera um resíduo dentro de nós, que não é no ar, ele fica dentro de ti, dentro do organismo, lá envolvendo o DNA. E dentro disso, a gente segue o processo normal de nascimentos e mortes. Nossos antepassados passaram por situações, tanto que hoje a gente carrega muitas coisas que não tem nada a ver conosco numa vida atual, né? Que tem a ver com a nosso bisavó, nosso bisavô, nosso tataravô, que passaram pelas guerras, que passaram por dificuldades, que moraram para fora, não tinha acesso. E hoje, muitas vezes, a gente carrega coisas que não entendemos, que não foi criado por nós e não existe uma dependência, uma necessidade gerada pelo momento atual. Exatamente. E a gente carrega dentro dessa herança genética e que muitas vezes se torna um lixo para a gente. Eu chamo de um presente lixo, porque nós hoje não temos a ver com os nossos bisavós mais. O que eles passaram. Hoje nós temos outros problemas. Muitas vezes criado pelo eixo HPA, vamos falar. Mas, enfim, o que vai ser feito, então, nessas atividades? Nós vamos tratar sobre a história do MK Ultra, sobre o que é isso, para que serviu, qual a herança, qual o legado. Que hoje muitas coisas estão ligadas na própria mídia que nós estamos assistindo, na Big Pharma, né, nas grandes alimentações, nas grandes indústrias alimentícias. E também na Big Pharma, a parte de medicamentos e tudo mais. Então, não é uma brincadeira isso, não. Sabe? E com isso... Não dá para brincar, nem para conversar assuntos aleatórios. Exatamente. Por mais que a gente... pareça, né? Mais que pareça, não é. E, então, a gente vai aprender sobre o assunto, sobre o que foi, para ter uma origem, para as pessoas que vão participar
do workshop, ter uma ideia do que nós vamos tratar. A partir dali, vai ser feita a análise e a desprogramação. Então, isso que foi gerado lá, existe um processo que a gente consegue romper isso, terminar esse processo. Aí vai dizer assim, tá, mas e aí? Bom, e aí tem que participar lá da atividade. Esse rompimento tem várias coisas. Primeiro, tu vai perder um certo sintoma que você possui hoje na vida, porque esse sintoma, ele tá te alertando, tá te protegendo de algo que tu criou lá atrás. Então, tu não vai ter mais uma origem para ter um resultado. Então, tu vai ter o teu self, vai ser você mesmo, a partir de agora. As decisões que você tomar, vai ser as decisões suas. Outra, descendência. Se você rompe o processo, os seus descendentes, seus filhos, seus netos, eles não vão ter mais essa carga genética, vamos dizer assim, gerada pela epigenética, daquilo que passou. Então, é uma nova história. É uma nova história. Aí, vale muito da gente criar a nossa história. A gente não vai poder mais terceirizar as coisas que a gente faz, né? É isso. Então, o assunto é fantástico, é um assunto gigante. Certamente ele não vai acabar somente nessas atividades, porque se a gente analisar mesmo, nada tem fim, né? Cada vez mais a gente descobre mais e mais e mais e mais. Faz parte, né? Faz parte da vida. E cada vez mais nós vamos nos perguntar. Mas o importante é que a gente vai abrir um caminho novo. E esse caminho novo vai nos gerar um novo resultado. Que nem aquelas frases que a gente enxerga toda hora. Quando você faz um bolo, você usa sempre a mesma receita, o bolo vai ser sempre o mesmo. Se você usa sempre as mesmas decisões, o seu resultado vai ser sempre o mesmo. Então, a gente precisa mudar a receita para que aquele bolo vire um pudim, né? Tem que mudar. Exatamente. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai aprendendo a viver. É verdade. Já tem muitas técnicas aí que as pessoas utilizam, mas realmente ali elas não tratam, de certa forma, a causa, né? Só trata os sintomas. E eu gosto de falar muito isso. Eu também tenho desenvolvido algumas técnicas e venho conversado, e nós estamos alinhando também para trazer uma imersão, uma experiência imersiva aqui na Europa, primeiramente aqui em Portugal, em alguns pontos específicos que estaremos em breve já falando, mas trazendo juntamente com os meus conhecimentos, se possível você estiver aqui também, e o Valdecir, para a gente fazer essa imersão de desprogramação, só que trabalhando o quê? Lá na causa. Né? Exatamente, isso aí. E com experiência de causa, não só sugestionando, trazendo sugestões e deixando o campo das pessoas ali, a mente das pessoas ainda mais confusas. Geralmente, não falando mal dos colegas, mas isso, quem não entende como funciona a própria mente, ela vai ficar programada pelas narrativas que ela nem escolheu, né? Então, se você não percebe quem é você realmente, para que eu quero saber disso? Prefiro viver no automático, que é que toda humanidade hoje está. Só que se você não percebe realmente como funciona, como você funciona, você está ali, é mais um controlado. Inclusive, eu fiz até um poema há pouco tempo sobre isso, acho que é interessante, bem crítico e ao mesmo tempo sarcástico, né? Mas uma crítica poética bem bacana. Porque realmente a gente precisa ter essa sede de perceber como que isso está sendo feito e sair disso. Mas já existe, não somos poucos, já existe bastante. Mas também existe muita loucura, né? Muita mudança, muita prostituição desses assuntos que são complexos e densos. E muita coisa, não basta a gente saber. Por a gente saber, não muda as coisas. A gente só entende até certo ponto. É uma maneira de uma compreensão que tu tem, né? Tipo assim, exatamente. Eu sei que eu tô na Matrix, mas o que adianta eu saber que eu tô na Matrix? Ok, tudo bem. Te levanta um sinal de alerta para tu mudar, né? Ou buscar alguma saída. Ok, beleza.
Como tudo na vida, não só estou falando só da Matrix, para qualquer coisa, né? A gente, como é que eu vou te dizer? Não basta só saber. Para tu conhecer um caminho, tu tem que dar um passo, depois o outro, depois o outro, depois o outro, para tu formar aquele caminho. Não adianta só tu saber que existe se tu não percorrer. Então, precisa do movimento, né? A gente é Exatamente. móvel, a gente precisa de vibração, a gente precisa de frequência, que na realidade a gente vive hoje por frequência e vibração. Se tu analisar que o teu corpo, ou tudo que existe é átomo, tudo que existe é átomo, mais denso ou não, alguém já pegou um átomo na mão? Ele não é sólido, ele é energia. Então, se tu imaginar que entre um elétron e o próprio núcleo do átomo existem espaços vazios gigantescos, e tudo isso é vibração, tudo é frequência, mais rápida, menos, mas tudo está se mexendo, tudo ao mesmo tempo agora. E nós somos isso, um aglomerado de átomos. Então, tem coisas que a gente não se dá por conta, que o mundo é muito maior do que a gente imagina. Então, é isso. Não basta a gente saber. A gente tem que dar o primeiro passo. E cada passo que tu dá, o caminho se forma. Porque até então, esse caminho que a gente imagina, às vezes, não é nada disso. Exatamente. No final das contas, o oculto ele não é extraordinário, né? Exatamente. É aquilo que tá presente o tempo todo, as pessoas ficam procurando o oculto. O oculto está presente o tempo todo, mas ninguém percebe porque não quer buscar. Exatamente. E às Já vezes dizia aquela... não deixeis apagar a chama escondida de séculos. Não deixeis apagar as chamas escondida de... Não, como que é? Agora me saiu da mente. Mantida de séculos em séculos. É o oculto que nós não procuramos, né? A gente fala de hipnose, de programação, desses projetos, mas no fundo tudo converge para a única coisa, a consciência, né? Porque a nossa mente não é mais do que uma tecnologia sofisticada. é isso aí. A gente é um software. Exatamente. E nós não somos o cérebro. E nós não somos a mente. Nós somos algo mais. Na realidade, a mente nem existe. Como também a gente fala inconsciente, fala em subconsciente, a gente divide as coisas. Mas não existe um limite físico. É verdade. É porque, assim, nessa live, às vezes, as pessoas nessa gravação que as pessoas vão estar vendo, às vezes as pessoas estão mais a falar de vários assuntos, várias coisas, pessoas que não percebem muito desses assuntos. Então, a gente falou de várias teorias, mas no fundo, a pergunta é se você domina a sua própria mente ou você reage. O que colocam diante de você, porque é o que acontece o tempo todo nas redes sociais, na mídia, enfim. Porque essa programação, ela existe, né? Isso aí é fato. A programação existe, algumas pessoas percebem, outras não. Mas o autoconhecimento, ele está disponível para quem vai em busca. Inclusive no livro, nesse livro aqui, né? Não sei se parece, existem algumas dicas para começar a desprogramar. Ele tem algumas dicas ali. E não são coisas difíceis. Claro que dentro de uma rotina que a gente tem hoje no dia a dia, pode ser umas certas travas ou ficar um pouco mais difícil, mas nada é impossível. E nada é tão difícil ali. Então são coisas que a gente pode ir aprendendo a fazer, devagarinho. E a gente vai a cada um no seu passo. Exatamente. E por isso que estamos aqui, né, Darlan? Exatamente. Essa conversa foi aqui 1h e alguma coisinha de vídeo, de vários assuntos ao mesmo tempo, mas é só uma introdução ali sobre tantos assuntos e tantos conhecimentos aqui que a gente tem. Às vezes ficou um pouco muitos assuntos para quem está assistindo, mas a gente vai dar sequência com outras lives e falar pontos específicos para as pessoas não ficarem tão perdidas em tanto conhecimento. As pessoas que nos assistiram, a gente agradece, né, Darlan, pelo tempo que estiveram aqui conosco, com esse papo que a gente quis trazer de uma forma bem casual. É tanta coisa para se falar.
E é que nem você disse há pouco, né, Darlan? Às vezes estou falando de uma coisa aqui, outra coisa aqui, pessoal, mas o que tem a ver uma coisa aqui? Parece que não tem eloquência nenhuma e nem coerência nenhuma, mas no fim realmente tem. E para quem tem um pouco mais pronto, desses conhecimentos, tem uma percepção maior, ou uma base intelectual, ou uma percepção, enfim, consegue dar para perceber. Mas quem não, a gente vai trazendo aí de forma mais pautada algum assunto, outro, para as pessoas se atinarem do assunto também. Porque tem muita coisa que a gente não é acostumado. Tipo, pode ser que muitas palavras que a gente usou aqui sejam palavras totalmente sem nexo para a pessoa, nunca ouviu falar, enfim. Mas isso a gente acostuma. Depois, nas outras lives, nos outros assuntos, eu digo aí que acompanhem, né, o canal da Tanis, também acompanhem meu canal. Que Obrigada! O canal do Darlan também, um canal que tem bastante conteúdo. Isso, a gente vai sempre tratando de assuntos. Interessante é pegar lá no início dos assuntos, lá nos primeiros vídeos. Vai ser uns vídeos meio estranhos, porque também a gente está acostumando, a gente está, né, iniciando uma caminhada, mas mesmo assim, eu digo assim, não preste muita atenção nos detalhes nossos, mas sim no que nós estamos passando. Pergunte, questione o que nós estamos falando. Isso é o mais importante. Eu poderia fazer um podcast e não aparecer, ficar escondido, botar só uma voz ali. Porque o que interessa é o que nós estamos passando de informações, que são informações que nós estamos aprendendo também. Né? Até dizer, como Exatamente. Eu falo, cada um está num caminho, cada um está caminhando, e um vai compartilhando com o outro. Porque o importante é isso, não é uma carreira, nós não temos que sair em competição, ninguém está competindo com ninguém. Claro. Nós estamos cooperando. A cooperação é a melhor dos caminhos. É onde um ajuda o outro. E, na realidade, nós somos isso. E é o que a gente busca ser. Né? Não somos perfeitos. Temos muita coisa para aprender. Muita coisa. É verdade. Mas, assim, acompanhe. Todos os assuntos vão se familiarizar, as pessoas vão se familiarizando com tudo. Quando vê, vão estar entendendo, já vão estar se questionando também. Porque o importante é isso, é a gente ir tirando o véu devagarinho. Exatamente. Por isso que é véu, não é uma... eu já comentei uma coisa contigo, a Tanis, eu não vou falar disso agora, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas num dos acessos que eu tive, existiu essa história do véu. E aí, por isso que é véu, é algo tão sublime, é algo tão fininho, é um véuzinho que está nos nossos olhos. O verdadeiro, o outro lado... Como se fosse uma catarata, né? Não é um muro. Por isso que eu digo assim, não foi criado um muro na nossa frente. Existe um véu. Então, assim, tá aqui, só a gente não aprendeu a ver. É verdade. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode, depois adiante, a gente pode passar como práticas, algumas coisas que a gente pode fazer, coisas que eu aprendi, as coisas que a Tânia aprendeu, experiências dela, experiência minha, que a gente vai compartilhando. Para começar, não existe uma cerimônia, tá? Nós somos aqui simples, conversando, e é isso que importa. Exatamente. O que importa é o que é conversado, não é uma máscara que se mostra. Sendo que a gente... E aí entra em outros assuntos, né, Tanis? Aí vamos lá para... É porque hoje a gente tocou em muitos temas, né? Que mistura história, a mente, percepções, muito mistério. Mas, para falar a verdade, a gente, desde o princípio, a gente está querendo mostrar que existe uma linha. A gente está falando do véu, né? Mas também existe uma linha invisível que liga tudo isso. Exatamente. Por isso que nós estamos aqui hoje a conversar, porque a gente se conhece há quantos anos? 4 anos atrás. E a mente humana, a nossa mente, ela é moldável, por isso dos projetos. Exatamente. E ela pode ser influenciada, né? Ela pode ser treinada, como a gente... É o processo que o Valdecir criou, né? E, ou seja, ela pode ser expandida, mas ela também pode ser condicionada, que é o que a gente não quer aqui nesse momento. Então, o que define o rumo dessa conversa não é só por conta desses projetos secretos. É o nível da consciência do que está operando tudo isso daí. Exatamente. Já pensou tu desprogramar algo que alguém fez com o objetivo dele, daquilo, e você desprograma isso, e depois você pode... é um software. E aí você programa algo que você quer.
um nível de vida, um objetivo de vida. Você pode programar para você ser a melhor versão de você mesmo. Exatamente. Porque quem não questiona os próprios estados internos, que eu me questiono o tempo todo. Às vezes eu falo assim, se a gente não se questionar, a gente vai viver reagindo ao que está do lado de fora, ao externo. Então a gente tem que aprender, né? E se deixar passar por essas experiências para observar como que funciona a própria mente, para que a gente começar a ter essa opção de escolher alguma coisa. Exatamente. Não vamos seguir aquela música que diz: deixa a vida me levar. Exatamente. Leva eu. Não vamos deixar a vida levar. Porque quando a vida leva, tu não tá no domínio do teu barco. Exatamente. Tu tá um barco à deriva no meio do oceano. Então, levanta a vela, bota o timão lá, bota o remo e vai pro lado que tu quer. Porque isso é quase viver no automatismo, né? É isso aí. Falar, até uma reflexão, assim, que tá muito falando sobre esse negócio de despertar, de consciência, despertar, né? Mas eu, como uma pensadora e como uma cética, eu me coloco muito como uma cientista da consciência. Eu penso assim, talvez não seja a gente pensar nesse despertar, mas sim em tentar buscar acessar, né, esse extraordinário, para parar de viver no automático, porque é o que a gente faz, viver no automatismo. Né? Então, eu acredito que a reflexão que eu deixo seria isso. Parar de ficar buscando acessar, e sim, primeiramente, parar de ficar nesse automatismo. E já é meio caminho andado. Aproveitando já... Tem tanta informação, tanta coisa, as pessoas estão querendo acessar isso, acessar aquilo outro, né? Se despertar, buscar... É tanta coisa que hoje já existe. Eu diria, dentro dos meus estudos, que seria parar de funcionar no automático, que já seria meio caminho andado. É isso aí. Bom, vou finalizar, então, dando uma dica. Deixe de assistir um pouco a várias linhas. Tipo, muita informação. Muita informação, ele acaba nublando, ele acaba botando uma névoa no teu pensamento, porque tu acaba assistindo pessoas que fazem isso, fazem aquilo, fazem isso, fazem aquilo. A maioria, eu vou dizer uma coisa, é tudo nóia, tá? Outra coisa, com isso você acaba se comparando com pessoas. E você diz assim, pô, se ela faz isso, eu também quero. Se ele faz isso, eu também quero. Eu quero ser igual a ele. Por que ele passa uma experiência espiritual e eu não passo? Por que ela viu extraterrestres e eu não vi? Deixa disso. Muita coisa que você assiste não é. Parar de buscar fora, né, Darlan? Exatamente parar de isso. buscar fora. As respostas estão tudo dentro de você. Exatamente. Ah, mas como? Tranquila, falar que às vezes vai tranquila, aguarda no momento certo as coisas, né? E um dia após o outro, porque realmente não adianta o externo, que nem aí dá para a gente entrar, mas a gente só vai prolongar, mas é aquela questão de buscar os exógenos, sendo que nós temos eles já dentro, né? Que são Exatamente. os endógenos. Isso aí. Então tá. Então, vou deixar um grande abraço a Tanis. Obrigada, sucesso aí. Darlan. Quem sabe dentro em breve a gente está tudo junto misturado aí em Portugal, daqui a pouco tudo junto misturado na Espanha, tudo junto misturado aqui no Brasil. Já estou alinhando tudo aqui para nós fazermos essa primeira experiência imersiva. Tá certo. Com vou vocês. Conversar com o Valdecir para nós fazer uma live também entre nós três, que vai ser bacana. Top. Ótimo, vai ser ótimo. Tá bom? Agradeço a todos que nos assistiram e até breve. Então tá, até mais então. Siga o nosso canal, até mais. Tchau, Presença magnética e o teu? Darlan Corral mesmo. É o Antacaramba. É isso aí. Estamos juntos. Até já, licença. Essa estrada que parece não ter fim me ensinou a ser mais forte em mim, e as falhas que eu tentei esconder me mostraram o espetáculo de viver.